Olha, o relacionamento abusivo, ele não começa com tapa na cara ou uma ameaça de morte. As coisas vão aparecendo com o tempo, mas ali no meio do caminho, muitos sinais indicam que você está entrando num relacionamento que possivelmente irá se tornar um relacionamento agressivo, abusivo. Mas quais são esses sinais? A gente vai conversar agora com o terapeuta Paulo Pimon, que vai trazer algumas explicações aí pra gente. Tudo bem, Paulo? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Karen. Olá a todos. Que bom e que urgente falar sobre esse tema. Importantíssimo, né? A gente poderia dizer, Paulo, que o comportamento desses agressores, ele segue um certo padrão ou não existe um padrão? Tanto um padrão dos agressores como das próprias vítimas, né? Porque é importante a gente dar uma atenção especial para as vítimas, porque muitas vezes elas se colocam em um relacionamento após o outro naquela mesma situação. Então é importante a gente identificar, em primeiro lugar, se você já teve ou está contemplando essa questão na sua vida, se você vem de uma família onde havia violência. E quando a gente fala de violência, a gente não fala só de violência física, né? Isso, é. A violência física é um último estágio de um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. Então, é preciso primeiro você identificar se você é um potencial agressor ou uma potencial vítima. Nas duas coisas, elas andam muito em conjunto e preciso identificar a minha criação, o que havia lá na minha família. Às vezes tem coisas muito que foram lidadas como normais na minha família, por exemplo, jogar prato para um lado, xingar o outro, falar nome para o outro, e pareceu muito normal para mim, e aí eu entro em relações onde eu não identifico. Eu joguei uma enquete no meu Instagram e logo as pessoas começaram a responder como que é que eu identifico. Meus seguidores são muito inteligentes lá. E a gente já falou tantas vezes aqui, né? Muitas vezes são coisas ingênuas e inocentes, sabe? A gente precisa identificar quando a gente está, por exemplo, jogando todo o nosso motivo de felicidade para cima do outro. O outro vai me fazer feliz. Então eu acabo cedendo em pequenas coisas e eu não identifico que a vontade e as coisas que a gente faz junto está sempre ligado ao que o outro gosta, aos amigos do outro, aquilo que ele está acostumado a fazer, e eu vou deixando de lado aquilo que eu gosto, os meus amigos, deixando de lado. Sem perceber isso, eu estou, na verdade, jogando a razão da minha felicidade para o outro. E há um potencial incrível de violência acontecer mais tarde. Sim. Em relação ao comportamento do outro, quais são os sinais que indicam que, opa, isso está um pouquinho fora do comum? Tá, boa pergunta. Do aceitável. Excelente pergunta. Na comunicação, na conversa, como que acontece? Quando você fala de um sentimento seu, o outro rebate e diz, você não devia se sentir assim. Você devia pensar de tal jeito. Você não pode pensar isso. Sentir, pensar, as suas opiniões são suas opiniões. Quando alguém vem e se opõe àquilo que você pensa, a gente tem falado muito sobre isso. Um relacionamento sustentável, há espaço para eu ser quem eu sou e expressar quem eu sou. Se eu sou tolhido na minha liberdade de expressar quem eu sou, o outro diz, não, você não devia sentir raiva, você devia sentir gratidão. Ali já tem uma indicação muito grande, existe ali um abuso psicológico já acontecendo. Você não devia pensar, você não devia nem falar assim, você devia falar assim, assim, assado. Então a pessoa já está ali te colocando num ambiente repressor das suas próprias emoções, das suas próprias opiniões. E ali é que está. Você precisa identificar isso e é possível identificar logo no começo da relação. Uma ofensa ou outra que possa acontecer porque os dois saíram, beberam e, ai, desculpa, eu bebi e acabei falando demais. Isso já é um indício também. Já é um indício. Tome muito cuidado. É muito comum a vítima dizer, ele é uma boa pessoa, ele só fez isso uma vez. Vai pensar, foi 2, 3, 4. Ele se arrependeu, disse que ia voltar atrás. Por isso, as duas dicas importantes são: olhe para a sua vida, para a sua criação, para a sua família. Se lá existia violência, analise isso. Isso quer dizer que você é um potencial vítima ou agressor. E se identificar isso, tem que fazer o quê? Me identifiquei que eu sou uma possível vítima. O que a pessoa tem que fazer? Isso precisa ser tratado. Procure ajuda, um grupo de apoio, a terapia, onde você possa
conversar, expressar aquilo que aconteceu para poder dar um novo significado dos relacionamentos na sua vida. E quando a gente fala do outro lado, o agressor, uma vez agressor vai ser agressor para o resto da vida, mas ou se ele identificar que existe esse problema e procurar ajuda, é possível reverter. Claro, respondendo e pagando por aquilo que cometeu. Claro que é possível, só que eu preciso identificar não só o meu comportamento agora, eu preciso colocar ele alinhado com o que aconteceu na minha vida lá atrás. Porque aquilo que aconteceu na minha vida, na minha história familiar, me levou a me comportar desse jeito. No momento que eu identifico, eu consigo mudar o comportamento. Até porque a gente está tentando falar dos dois lados, mas não dizendo que uma coisa justifica a outra, porque não justifica aceitar, assim como não justifica agredir. Paulo, querido, muito obrigada. Semana que vem a gente continua falando sobre o tema, mas aí a gente vai falar das pessoas que já estão vivendo um relacionamento e ficam na dúvida se estão aceitando o que é normal ou estão passando daquilo que deveria aceitar. Já estou vivendo um relacionamento abusivo e não sei? Resposta na próxima semana. Obrigada por sua companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até amanhã, 20h40. Tchau.